Boa noite, primeiro ano. Tô falando boa noite porque eu tô gravando isso à noite. Você, eu não sei que hora vai ver, então sinta-se cumprimentado de todo jeito. Eu sei que a gente fica um tempo sem se falar. Eu espero que isso acabe agora, porque agora as coisas estão melhor, sabe, organizadas, pelo menos assim, em termos de ordens do governo e tal. Então, toda semana agora vai rolar uma videoaula e um exercício, porque eu acho que facilita, né? Facilita mais. Eu vou colocar até a minha cara, gente, eu tô acabada. Não repara, nossa, eu tô um horror. Então, assim, eu vou colocar sempre um exercício, uma videoaula e um conjunto de exercícios, beleza? Por que que eu vou fazer assim? Porque eu acho que fica mais dinâmico, porque você já assiste, já responde o formulário. Eu vou fazer sempre pelo formulário, pelo Google Formulário, porque aí você não tem que fazer no caderno e depois tirar foto e mandar. Então já faz, já responde direto e já manda. E aí é só o link, né, que você precisa, então facilita. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a antiguidade, mais uma vez. Lembra, vamos retomar algumas coisinhas, porque como faz um tempo que a gente não se fala, eu achei melhor retomar, coloquei esse mapinha aqui para vocês verem. Então a gente está falando de antiguidade, de um período assim que a gente ainda conta como antes de Cristo, que nós vivemos no Ocidente, nós usamos o calendário ocidental, que é o calendário cristão. Então a gente conta, né, antes e depois de Cristo. O ano 1 é o ano que Cristo nasceu, e a gente está vendo civilizações de muito antes disso, de 3.000, 4.000 anos antes de Cristo, assim, 6.000 anos de distância da gente. É muito, muito, muito antigo. Foram as primeiras civilizações, perdão, tentei ampliar aqui e mudei errado. São as primeiras civilizações. Então a gente está vendo aqui os primeiros povos, né, no mundo que se agruparam, começaram a plantar, e aí as cidades foram crescendo, as aldeias foram crescendo, e se tornaram civilizações com divisão social, com trabalho especializado e com muita treta, né? Então a gente já falou sobre, se você reparar que tem o mapa, ó, África, Europa e Ásia. A gente já conversou sobre a Mesopotâmia, tá? Que tá escrito aqui bem no meio, ó, Mesopotâmicos. A gente ainda vai conversar. Essa área aqui, perdão, da Mesopotâmia, hoje é um país chamado Iraque, né? E essa região ali do Oriente Médio, né? Tem alguns outros paísezinhos também que hoje estão aí na área onde era a antiga Mesopotâmia. Hoje a gente vai falar um pouquinho dos fenícios, tá vendo aqui no meio, ó, embaixo de Europa, tá escrito hebreus e fenícios, que ocupavam uma pequena regiãozinha aqui no Oriente Médio. A gente também vai falar sobre os indianos e a gente também vai falar um pouquinho sobre os chineses. Também vou falar um pouquinho para vocês sobre os persas aqui do lado e os hebreus. Tudo isso bem pouquinho, porque não é meu forte essas coisas. Antiguidade não é, né? Eu prefiro dar aula, como eu dei aula para vocês no ano passado de idade contemporânea, das guerras e tal. Isso é uma coisa que eu já estudei mais, eu manjo mais. Mas vou ter que falar, então vou falar um pouco meio por cima dessas coisas e aí eu posso indicar, para quem quiser se aprofundar, posso indicar outros vídeos, tá? E aí depois, né, no segundo, pra semana que vem a gente vai falar do Egito, que é aqui no norte da África, e depois vamos falar de gregos e romanos. E aí, gregos e romanos, a gente vai passar mais tempo estudando, porque são as civilizações que influenciam o nosso mundo, que influenciaram mais, né, o nosso mundo hoje. Tem muitas coisas que os gregos e os romanos fizeram lá antes de Cristo que a gente usa e meio que pensa como eles até hoje. Beleza? Eu tô andando pela casa, eu não consigo mais ficar sentada, então eu tô ficando sem fôlego já. Desculpa. Muito bem, vamos falar um pouquinho de religião. Para a religião, eu quero definir dois conceitos, talvez vocês já saibam, que é politeísta e monoteísta, ok? Então, se você dividir a palavra politeísta, sempre, o final teísta tem a ver com Deus. Poli é muitos, né? Que você tem, quando você estuda matemática, você estuda, sei lá, um quadrado, tem 4 lados, aí o hexágono tem 6 lados, aí tem o polígono, que é uma fórmula com muitos lados, com múltiplos lados. Você vai lá no ia, né, que você não vai para lugar nenhum agora, mas você ia no Poli, lá em São Bernardo, aqui no perto do Carrefour, tem o poliesportivo. Por que que é o poliesportivo? Porque você pratica muitos esportes naquelas quadras ali, porque ela tem várias marcações. Então, poli, sempre que você vê poli numa palavra, significa muitos. Então, politeísta são povos ou uma pessoa que acredita em vários deuses. Monoteísta, mono significa um. Então, são pessoas ou povos que acreditam num Deus único, beleza? Na antiguidade,
a maior parte dos povos eram politeístas, acreditavam em diversos deuses. Então eu vou falar um pouquinho de alguns hoje da mitologia do hinduísmo, que é a religião predominante na Índia até hoje. Mas assim, eu não manjo muito das mitologias, porque assim, é muito Deus. Assim, a mitologia, assim, o hinduísmo tem uma quantidade de Deus que eu me perdi. Não tem como eu aprender isso agora. Tô muito velha já, tem que começar mais cedo. A exceção foram os hebreus, que são os antepassados do que a gente chama judeus hoje, né, que vivem lá em Israel, pelo menos alguns. E hoje, desde a antiguidade, eles são monoteístas. Acreditam em um Deus só, como é a maioria das pessoas hoje aqui no Brasil, ok?